Aí galera, vamos para mais um vídeo do canal da playlist Ventilação Mecânica, Dicas de Concurso. Hoje a gente vai falar sobre desmame, né? O nosso nono vídeo do curso Ventilação Mecânica. Quem quiser assistir os outros vídeos, ó, tem o link aí em cima do vídeo, beleza? Então a gente começa conceituando o que é desmame. Então vamos lá. Desmame, o que é desmame? O desmame é a transição da ventilação mecânica invasiva para ventilação espontânea, né? Então, a gente chama o desmame de um processo, porque ele é todo o processo de transição da ventilação mecânica invasiva para a ventilação espontânea, tá? Então, não é somente a extubação, que é um outro conceito importante e que não pode ser confundido com desmame. A extubação é a retirada da via aérea artificial, tá? Da via aérea artificial. E isso é a extubação. A extubação faz parte do processo do desmame, tá? Quando o paciente está em traqueostomia, está traqueostomizado, a gente não fala extubação, fala decanulação, tá? Em paciente traqueostomizado. Então é um processo desde a avaliação clínica para ver se o paciente ele vai conseguir fazer o desmame, até a extubação ou a decanulação e o acompanhamento para ver se esse desmame vai falhar ou se ele vai ser um sucesso, tá? Uma outra coisa importante é que a ventilação mecânica, para se caracterizar dentro de um processo de desmame, ela tem que estar mais do que 24 horas. Então, o paciente tem que estar em ventilação mecânica invasiva há mais de 24 horas, tá? E aí, como o nosso foco aqui é dicas de concurso, eu vou colocar agora 3 quadros, que é do terceiro Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, que tem parâmetros clínicos do primeiro, do teste de respiração espontânea, do segundo, fatores a serem considerados antes da extubação, e o terceiro quadro, que são os índices fisiológicos ou os índices preditores do fracasso do desmame, tá? Por que esses 3 quadros? Porque são esses valores importantes dentro do assunto desmame nas provas de concurso, tá? Então, como eu falei, o processo de desmame é um processo, né, que começa com um teste de respiração espontânea, tá? O paciente vai fazer um teste de respiração espontânea. E vale a pena dar uma estudada no que é o teste de respiração espontânea, como é o procedimento. Mas o que nos interessa aqui é os parâmetros clínicos e funcionais para interromper o teste. Quais são? Uma frequência respiratória maior que 35. Então, isso significa que o paciente está fazendo muito esforço, ele vai fadigar e tem que interromper o teste. Uma saturação menor que 90. Tá? Então, a ventilação ela não está normal, né? De maneira espontânea, ele não está conseguindo saturar nem acima de 90%. Uma frequência cardíaca muito alta, 140 batimentos, para compensar essa ventilação ineficiente. Uma PA acima de 180, uma PA sistólica acima de 180 e uma PA diastólica acima de 90, um ou outro, tá? Então, se tiver 150 por 100 já é um parâmetro clínico para interromper o teste de respiração espontânea. E os sinais e sintomas: o paciente agitado, sudoreico, com alteração do nível de consciência, né? Então começou com o nível de consciência normal, acordado, respondendo aos estímulos, e à medida que o teste vai progredindo, ele vai diminuindo o seu nível de consciência, vai alterando o seu nível de consciência, tá? Então, frequência respiratória, saturação, frequência cardíaca, PA e sinais e sintomas são os parâmetros clínicos e funcionais para interromper o teste de respiração espontânea. O próximo quadro são os fatores a serem considerados antes da extubação, tá? Por isso, mas reforçando mais uma vez, por isso que o desmame ele é um processo, tá?
Ele é um processo. Então, eu vou avaliar clinicamente se esse paciente pode ser considerado para extubação. Primeiro, o evento que levou ele que o motivou à respiração espontânea, está resolvido? Está resolvido. Está revertido? Está revertido. Controlado? Beleza. A troca gasosa, uma PA maior que 60 milímetros de mercúrio com uma FO2 menor que 40. Então, ele consegue manter uma PaO2 de 60 acima ou igual a 60 com uma FO2 de 40, abaixo de 40. 40 ou abaixo de 40 e com uma PIP de 5 a 8 centímetros de água. Na avaliação hemodinâmica, sinais de boa perfusão tecidual, ele tem independência de vasopressores, não precisa de nenhuma medicação para aumentar a PA ou controlar a PA, né? Doses baixas e estáveis, eles são toleráveis, então isso se o paciente que tiver com uma dose baixa não é fator a não considerar a extubação. Ausência de insuficiência coronariana ou arritmia, tá? Tanto um quanto o outro, com repercussão hemodinâmica. Cuidado com essas palavrinhas assim, tá? Com repercussão hemodinâmica. Pode aparecer lá falando que uma insuficiência cardíaca, uma arritmia é contraindicação absoluta para não ser considerado uma extubação. Depende da repercussão hemodinâmica dessa arritmia. Capacidade de iniciar esforço respiratório, óbvio, né? Por isso o teste de respiração espontânea, sim, então ele tem que ter essa capacidade. O nível de consciência, o paciente desperta ao estímulo sonoro, sem agitação psicomotora. Ele tem uma tosse eficaz, um pH maior ou igual a pelo menos 7,30, lembrando que o valor de pH normal está em torno de 7,35 a 7,45. Isso também é um valor extremamente importante, saber esses valores, né? Gasometria, nas provas específicas de fisioterapeuta respiratório, cai muito, né? Então tem que saber gasometria. Inclusive tem um vídeo legal aí sobre gasometria, que a gente explica a gasometria de maneira bem didática e bem fácil de entender, tá? Tá aqui em cima, ó, só bater e dar uma olhada lá no vídeo. O balanço hídrico, correção de sobrecarga hídrica, os valores normais de potássio, cálcio, magnésio e fósforo, e obviamente não tiver uma intervenção cirúrgica programada próxima, que não faz muito sentido, né? Depois ele vai ter que ser reintubado, tá? Então esses são os fatores considerados antes da extubação. Então, ligados nesses valores aqui, ó, tá? Nesses valores 7,30 de pH, PaO2 de 60, FO2 de 40, PIP de 5 a 8, tá? Valores normais de pH, se liga nesses valores aí. O outro quadro é o quadro de índices fisiológicos que predizem o fracasso do desmame. Então, parâmetro fisiológico, força, endurance e índices combinados, os índices fisiológicos e os índices que vão predizer o fracasso do desmame. Com relação à capacidade vital, um valor menor do que 10 a 15 ml por quilo, tá? Lembrando que esse quilo é o quilo predito. Então, o valor aqui é o do quilo predito, não pesagem do paciente, tá? O volume corrente menor que 5 ml por quilo. Uma pressão expiratória máxima, PI máxima, maior que menos 30. Então, cuidado com isso aqui, ó. Olha o valor aqui, ó, menos 30. Lembra, a PI máxima, ela gera uma pressão negativa. Então, por isso, menos 30. Está o valor lá, né? Aí, lembrando lá em matemática, ó, o 0 está aqui, o menos 10 está aqui, o menos 20 está aqui, o menos 30 está aqui. O 10, o 20 e o 30. Então, quando eu falo que se ele for maior que menos 30, o maior está para lá, está para a esquerda, para a direita. Então, se ele for maior que menos 30, menos 20, menos 10, ele é um fator e um índice fisiológico que prediz o fracasso. Por quê? Ele está gerando uma pressão negativa baixa, quando eu olho o valor absoluto 20. Tá? Então, cuidado com essa pegadinha aí de sinal. Eu já vi isso
e a gente erra as questões por causa disso, tá? Endurance, a ventilação voluntária máxima maior que 10 litros por minuto. Uma pressão de oclusão de vias aéreas, que é esse P01 aqui, ó. Pressão de oclusão de nas vias aéreas. Para que serve isso? Ele avalia a integridade do centro respiratório. Então, se eu tiver o valor normal em torno de 2 centímetros de água, de pressão. Se eu tiver uma pressão maior do que 2 centímetros de água, o que está acontecendo? Eu tenho um estímulo central aumentado. Se eu tenho um estímulo central aumentado, eu tenho um estímulo ao aumento da frequência respiratória. E qual o problema disso? Aumento da frequência respiratória, aumento da exigência da musculatura respiratória, o aumento da possibilidade de fadiga. E, obviamente, fracasso no desmame. Né? Um paciente eu não posso gerar fadiga muscular respiratória nesse paciente em processo de desmame, porque ele vai falhar, ele vai fracassar, ele vai ter que voltar ao tubo, porque os índices fisiológicos dele de ventilação, de saturação, né, de pressão, né, nos índices fisiológicos dele no geral, não vão estar satisfatórios. Tá? Então, o valor que a literatura fala e que o valor que a literatura fala, que o consenso fala de fracasso é maior que 6 centímetros de água, tá? Algumas literaturas falam em 5 centímetros de água, mas a gente tem que levar em consideração o nosso consenso aqui, o brasileiro, tá? Um padrão ventilatório com uma frequência respiratória maior ou igual a 35, né? E um índice combinado, que é a frequência respiratória sobre o volume corrente, que é esse índice aqui, que é o índice chamado de respiração rápida e superficial. Índice de respiração rápida superficial. Se ele tiver muito alto, significa que a respiração, provavelmente, né, se ela é rápida e superficial, frequência respiratória. E o que pode acontecer? Fadiga muscular. Tá? Então, é o que a gente não quer que ocorra dentro do processo do desmame. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer outros vídeos a respeito do desmame. Se você quiser continuar vendo aí, ó, lembra-se, a gente tem aí o mini curso, né, de ventilação mecânica, já é o 9º vídeo, e tem um mini curso também sobre COVID, que fala um pouquinho sobre ventilação mecânica e tratamento do paciente internado em função do COVID, que eu acho que nas questões nos próximos concursos aí vai aparecer bastante, beleza? Obrigado, se você gostou, dá o seu joinha, compartilha aí, seja membro do canal e ajude o canal a sobreviver, né? Com valor aí irrisório, você ajuda a gente de maneira gratuita a continuar postando os vídeos. Se você quiser fazer o curso preparatório online para concursos em fisioterapia, na descrição do vídeo aí tem um cadastro onde você vai colocar o seu e-mail lá e vai receber por e-mail maiores informações sobre o curso. Ou lá na nosso @paulobrito.fisio, que é o nosso Instagram. Lá também tem um link para o cadastro, tem um link também para o canal do podcast, tem um link para o canal do Telegram, tudo voltado relacionado com concurso. Beleza, galera? Então, até o próximo vídeo.